A pergunta que você fez, Gabeira, sobre o Brasil, o que faz para o Brasil, que está com uma imagem de vilão, né, ele se tornar uma potência ambiental. Ele é uma potência ambiental, esse é o ponto. Ele é uma potência ambiental. Então, assim, ele retornar a ser uma potência ambiental e tirar proveito disso, porque o Brasil ele tem uma condição que nenhum outro país do mundo tem. E isso não foi só graças, isso foi, em parte, dado pela própria natureza. A gente tem uma grande biodiversidade, ainda sem pensar em gases de efeito estufa, a gente tem uma matriz muito limpa, boa parte dela é hidrelétrica, agora está crescendo muito solar, eólica. Então, assim, o Brasil ele é uma potência ambiental e potencialmente ele é muito mais do que ele é hoje. Então, assim, olhando isso que eu acho que essa discussão é extremamente urgente. A gente não vê nenhum país do mundo falar em retomada sem colocar retomada verde, agregando retomada verde. O que significa isso? Significa que tem que ter mais inclusão social, mas tem que ter uma economia mais limpa, circular também. Então, isso significa, no mundo dos negócios, que toda inovação ela vai se dar com critérios ambientalmente corretos, com critérios sociais. Então, a questão do desmatamento ilegal, por exemplo, que é uma grande mácula para o país, primeiro, a gente não precisa dizer, a gente tem uma composição na nossa emissão de gases de efeito estufa, isso para falar da principal questão, mudança do clima, né? É uma questão crucial quando a gente fala da questão ambiental e social, porque ela interfere em todo o modo de produção e consumo. Essa nossa matriz ela é ao contrário do resto do mundo. Em geral, no mundo inteiro, é o combustível fóssil proveniente das indústrias e tudo. Aqui, a gente tem do uso do solo e do desmatamento, e dentro do desmatamento, sobretudo, do desmatamento ilegal. Então, hoje, infelizmente, eu acho que existe uma zona cinzenta que essa turma que está aqui está tentando separar o joio do trigo, mostrar, olha, o Brasil tem uma agricultura forte, uma agricultura que faz as coisas corretas, e tem gente que está usando o pasto proveniente do desmatamento ilegal. Mas isso não é empresa séria. A empresa séria, ela sabe que o binômio preservar e produzir, ele pode conviver junto. E isso é crucial para o Brasil se vender lá fora. Porque os produtos brasileiros, nem todo lugar do mundo, o Nobre, Carlos Nobre, sabe muito bem disso, nem todo lugar do mundo pode ter, nos seus produtos e nos seus processos, um selo dizendo, olha, eu preservo e produzo. E a gente tem um histórico no Brasil dizendo que a gente avança na agricultura, preservando, que a gente pode avançar na mineração, preservando. Isso eu estou falando dos chamados grandes vilões, mas tem todo um garimpo ilegal, tem desmatamento ilegal, só para mostrar assim, que a gente tem que corrigir essa questão da ilegalidade. Então, assim, temos um elefante na sala, o Brasil tem um grande elefante na sala, proveniente da ilegalidade, sobretudo. A gente não pode ser tolerante com essa ilegalidade. Então, a primeira questão para responder a sua pergunta é que o Brasil não pode dizer simplesmente para o resto do mundo o que ele pode fazer. Ele tem que fazer agora, ele tem que corrigir os rumos. Então, ele tem que mostrar, eu tenho meta para desmatamento e eu tenho esse objetivo. É assim que ele transforma de vilão em potência ambiental. Porque, por mais que você fale, se o desmatamento continua aumentando, você não pode dizer que você vai fazer alguma coisa. Hoje em dia, não é só o Brasil que sabe que está desmatando. O Nobre pode dizer, várias universidades do mundo inteiro, a NASA, todo mundo pode saber o que está acontecendo no Brasil. Né? Todo mundo tem CNPJ, todo mundo pode ser fiscalizado. E, assim, dentro desse espírito de mostrar a urgência da questão da ilegalidade, sobretudo no desmatamento, por exemplo, o garimpo também ilegal, que está contaminando toda a imagem do Brasil lá fora e afastando o investimento, nessa contramão, do dia 7 de julho, e a gente até esteve visitando também Rodrigo Maia, a casa, toda a comissão lá da Câmara, e também estivemos com o vice-presidente Mourão na condição de presidente do Conselho da Amazônia, com o Toffoli, com o consórcio de governadores, mostrando que 79 CEOs, né, e instituições articuladoras, entre elas o CEBEDES,
estão dizendo que isso faz mal para o negócio, isso contamina os negócios, e a gente não só tem que combater o desmatamento ilegal, mas a gente tem que avançar na rastreabilidade, na inserção, na bioeconomia, né, nos negócios, introjetar valores, e tem que pensar na Covid-19, né, na pandemia que a gente está vivendo, e que as pessoas que estão tendo aprendizado nessa pandemia, elas sabem o quanto dependente a gente é da biodiversidade, né? O quão dependente a gente é dos recursos naturais, mostrar, olha, a gente tem que retomar em outras bases. Felizmente, os critérios, né, de investimento no mundo inteiro, eles já são muito pautados na grande palavrinha, nas 3 letrinhas ESG, né, que é o ambientalmente, environmental, né, governance, da governança da sociedade, então, dos critérios sociais. Então, esses critérios estão pautando os investimentos antes da pandemia. Na pandemia, isso tem se acentuado. A pandemia, eu acho que ela acelerou grandes tendências, e essa já estava acontecendo desde Davos, quando o Larry Fink falou que as empresas que ele estava apoiando, elas tinham que se pautar em critérios ESG, e ele está agora penalizando aquelas que estão postergando análises ambientalmente e socialmente justas. Então, eu acho que a grande questão, respondendo em 2 palavras aí a sua questão, temos que mudar, não é marketing, é mudar, ter metas, dizer um plano de ação para combater o desmatamento ilegal, o garimpo ilegal, criar um ambiente de não ter instabilidade jurídica. Isso afasta investidores, isso afasta negócios, isso afasta empresas, e a gente precisa de todos esses recursos para estar crescendo.